Hoje é o Dia Nacional do Aposentado e a Previdência Social completa 100 anos. Cerca de 37 milhões de brasileiros recebem a aposentadoria mensalmente. Com a reforma da Previdência, algumas mudanças foram feitas nas aposentadorias em 2023 e quem quer se aposentar deve justamente ficar atento. Quem nunca fez contas para descobrir quanto tempo ainda precisa trabalhar para poder se aposentar? E com tantas mudanças na Previdência Social, sobram dúvidas e incertezas para os trabalhadores. Ania é autônoma e está fazendo transição de carreira. Junto com a mudança profissional, vem a preocupação com a aposentadoria. Eu sou advogada e agora eu estou trabalhando também como nutricionista, eu tenho 2 formações e estou nessa transição de carreiras. E agora, no momento atual, eu estou deixando um vínculo empregatício para ser profissional, né, autônoma. Então, há uma instabilidade, né, uma incerteza no sentido assim, será que eu vou conseguir contribuir, né, pelo período determinado? As regras, elas estão sempre sendo atualizadas, né, elas estão mudando. Então, o prazo está sendo maior, a idade, o prazo nem tanto, mas assim, a questão da idade, do fator que é feito para ter o cálculo, né, para aposentadoria. Então, assim, isso é muito variável. Então, aí fica aquele questionamento. Será que eu vou me aposentar, né, quando for a hora da entrada na papelada? A aposentadoria por idade é o que mais preocupa os brasileiros. Os homens podem se aposentar a partir dos 65 anos e as mulheres aos 62, de acordo com a nova regra. Quando eu tiver 50 anos, 60 anos, né, como que vai ser atender as pessoas? Porque hoje em dia a gente sabe que a parte visual, ela chama também as pessoas. Então, assim, eu com 60 anos, será que eu vou estar trabalhando com isso? Será que eu vou poder trabalhar, né, com a parte da saúde, levado em consideração também que hoje em dia, quando a gente envelhece, principalmente as mulheres, né, a gente tem uma cobrança muito grande em relação à nossa estética. Então, assim, é muito instável. Para o presidente do Sindicato dos Aposentados e Pensionistas, a reforma da Previdência ficou mais difícil e impacta também quem já é aposentado. Ninguém consegue trabalhar mais quando o cara chega a 50 anos, ele não consegue arrumar mais emprego. Como é que esse cara vai aposentar com 65 anos se ele não consegue emprego? Nem ele, nem a mulher. Então a dificuldade está aí. Então, a reforma da Previdência para nós não veio para beneficiar o aposentado e nem a classe trabalhadora, veio para complicar mais. Entendeu? E nós precisamos que tenha um plano, porque o país está envelhecendo, o povo está envelhecendo. E é preciso tomar algumas medidas que ele possa sobreviver. Porque daqui a alguns anos vai ter milhares de aposentados aí, numa situação péssima, sem condições de sobrevivência. Esse é o grande problema. A reforma da Previdência adiou a aposentadoria dos brasileiros, principalmente os que estavam perto de receber o benefício. E entre os que já estão vinculados ao INSS, após anos de contribuição, a maioria recebe apenas um salário mínimo. O Brasil tem cerca de 37 milhões de aposentados, uma renda importante e que mantém o sustento de muitas famílias. A maioria dos aposentados hoje precisa trabalhar para sobreviver, porque ele trabalhou numa empresa, ele ganha lá 4, 5 salários mínimos, ele aposenta, ele cai para 2. Como é que ele fica? Ele é obrigado a tentar trabalhar, só que ele não consegue. Porque, por outro lado, a maioria dos aposentados, ele cuida de filho, de neto, com o salário dele. Pega as pequenas cidades, por exemplo, quem mantém as pequenas cidades são os aposentados. E mesmo com a aposentadoria, muitas pessoas precisam complementar a renda e continuam trabalhando. Hoje é dia do aposentado, certo? Você vai comemorar o quê? A luta que nós fazemos, que eu faço parte da COBAP, a Confederação Brasileira do Aposentado, e da Conlutas, a luta nossa é que tem que melhorar a vida do aposentado. O governo precisa mudar, não pode ficar. Após quase 30 anos de contribuição, Dona Vânia aposentou por insalubridade. Foram 29 anos e alguns meses, mas eu poderia ter saído antes, porque eu trabalhei em 2 firmas que tinham salubridade por alta sonoridade. Então, eu poderia ter recebido, né, assim, aos 25 anos de trabalho, mas eu trabalhei 29 anos e alguns meses. Para a aposentada, o benefício não acompanha a realidade que o brasileiro vive e ela sabe bem das dificuldades para pagar todas as despesas. Muita defasagem, principalmente os mais antigos, até para os que se aposentam hoje mesmo, muita defasagem.
porque o aumento não condiz com a realidade, né, do que é dado pelo que o INSS determina e pela infração, que eu acho que não acompanha. Vai caindo cada vez mais. A gente percebe que o nosso provento vai caindo cada vez mais, porque a idade vai chegando, você vai ficando mais doente, o medicamento que o SUS pode te dar, ele te dá, o que não pode você tem que comprar. Uma preocupação de quem trabalhou desde os 15 anos e hoje só quer envelhecer bem e com saúde. Quando você aposenta, você não aposenta para sobreviver, você aposenta para viver, né? Quando você aposenta, agora eu vou viver. Mas como os proventos vão caindo cada vez mais, aí você não vive, você sobrevive.